Hoje vamos estudar um pouco sobre temperaturas e suas unidades de medidas. As unidades de medida são representações de grandezas físicas utilizadas em diversas áreas de conhecimento com o intuito de quantificar uma matéria, uma sensação, o tempo ou o tamanho de algo, por exemplo. Em todo o mundo, as unidades de medidas elas seguem um padrão determinado pelo Sistema Internacional de Unidades. A temperatura é uma grandeza física escalar que pode ser definida como a medida do grau de agitação das moléculas que compõem o corpo. Quanto maior a agitação dessas moléculas, maior será a temperatura e mais quente será ela, e vice-versa. Então, existem 3 escalas que são mais comuns de medir temperatura, que são elas os graus Celsius, né, a escala Celsius, a escala Fahrenheit e a escala de Kelvin. A escala de Celsius é a mais usada para expressar a temperatura. Quase todo mundo usa a escala Celsius, né, que se chama graus Celsius, para medir a maioria das temperaturas. No Brasil, inclusive, nós utilizamos essa escala, né, a escala Celsius. A diferença entre as escalas Celsius e Kelvin está em fixar o seu ponto nulo. Na escala Celsius, né, o ponto é de 0 graus Celsius, que corresponde ao ponto de congelamento da água. Na escala Kelvin, 0 graus corresponde ao nível mínimo de que um corpo pode atingir teoricamente. No entanto, existem alguns países, principalmente nos Estados Unidos, que a escala Fahrenheit ainda é usada na vida cotidiana. Em uma escala histórica, nele, o ponto de congelamento da água é de 32 graus Fahrenheit, né? E o ponto de ebulição da água é de 212 graus Fahrenheit. Então, vamos lá. Trazendo para o Brasil, que utilizamos a escala Celsius, o ponto de congelamento, né, da água é 0 graus, certo? Então, lá em alguns lugares dos Estados Unidos que utiliza a escala Fahrenheit, esse ponto aí, né, de congelamento da água é 32 graus Fahrenheit, que convertendo para o Celsius é 0 graus. Já o ponto de ebulição, que quer dizer o quê? O ponto em que a água começa a evaporar, na escala Celsius, é de 100 graus Celsius, né? Quando a água atinge 100 graus, ela começa a evaporar, né? Então, quanto mais a temperatura sobe, mais aquela água vai evaporando. Já no Fahrenheit, esse ponto de ebulição, o ponto em que a água começa a ferver, é de 212 graus Fahrenheit. Então, aqui a gente tem uma tabelinha para mostrar a diferença entre cada um, né? Kelvin, graus Celsius e graus Fahrenheit. Então, o zero absoluto, que é a temperatura mínima, né? Que algo pode atingir, que é o ponto nulo, no caso. No Kelvin, que é o 0, já no grau Celsius é menos 273,15 e no Fahrenheit menos 459,67. Esse aí é o zero absoluto, nulo. Temperatura da água de fusão. Então, ó, fusão quando a água começa a congelar. No Kelvin, 273,15, né? E no grau Celsius, 0 graus. Já na Fahrenheit, 32 Fahrenheit. Temperatura da água quando ela começa a ferver. Graus Celsius, como a gente já sabe, 100 graus. Na Fahrenheit, 212 graus, né? Fahrenheit. E no Kelvin, 373,15. Já a temperatura média do corpo humano, nos graus Celsius, né? Aqui no Brasil, por exemplo, a temperatura 37 graus é a temperatura média que um corpo humano pode atingir. Trazendo isso para a escala Kelvin, essa temperatura vai para 313,15. Já nos graus Fahrenheit,
98,6. Então, parecem números diferentes, porém é a mesma temperatura, porque cada escala vai ter uma numeração diferente. A temperatura ambiente é a temperatura do ar externo. O máximo registrado no mundo foi de 56,7 graus Celsius, registrado na estação Furnace Creek, localizada no conhecido Vale da Morte dos Estados Unidos. E a menor temperatura já registrada foi de menos 93 graus Celsius, que foi na Antártica. Espero que vocês tenham compreendido. Caso tenha ficado alguma dúvida, volta no vídeo, assiste com mais atenção, lê o texto dos slides, certo? Ou então, fala comigo no privado. Boa atividade para todos!